Desenvolvido e publicado pela LucasArts no ano de 2008, Star Wars The Force Unleashed conta a história de Galen Marek, sob a alcunha de Starkiller, que parte pela galáxia para provar seu valor ao seu mestre Darth Vader. Algum tempo depois da Ordem 66, os espiões do Império localizam, no planeta Kashyyyk, o mestre Jedi sobrevivente, Kenton Merrick, que mesmo sendo muito forte com a força, acaba derrotado por Vader. Antes de finalizá-lo, Vader diz que sentiu a presença de alguém muito mais poderoso na força, e pergunta onde está seu mestre. Kenton fala que o mesmo já teve seu fim anos atrás, perante o Império. É quando seu filho Galen pega o sabre de Vader através da força. Reforços imperiais chegam e Vader acaba com eles, para manter o garoto sob segredo, pois segundo o código Sith, só podem haver dois, um mestre e um aprendiz. Então ele o leva escondido para ser seu discípulo. Alguns anos depois, agora já adulto e treinado e sob o codinome de Starkiller, ele é enviado em missões secretas em torno da galáxia, em busca de acabar com os Jedi sobreviventes. Para suas missões, ele possui a nave Rogue Shadow, e sua tripulação é composta por Proxy, um droide equipado com uma avançada tecnologia holográfica, e a piloto designada por Vader, Juno Eclipse. Seu primeiro alvo é o General Ran Koda, que segundo os dados de Proxy, é um militar que durante as guerras clônicas não teve clones em seus esquadrões, preferindo ter sua própria milícia. Isso fez com que ele escapasse do ataque durante a Ordem 66, desaparecendo por um tempo, mas agora liderava uma série de ataques contra alvos imperiais. A nave segue rumo à lua de Nar Shaddaa, onde Koda mantém uma estação espacial. Ao chegar, Starkiller acaba com todos de lá, pois não pode deixar testemunhas, e encontra com o General Koda, que em um primeiro momento se surpreende por ele ser tão novo, mas quando ele se vê quase sendo derrotado, ele diz para Starkiller que pode sentir o futuro, e que Vader ainda não o levou totalmente para o lado sombrio, e que ele não seria seu único mestre, ele podia sentir que seu outro mestre seria ele mesmo. Esse fato acaba o distraindo e seu sabre é forçado contra seus olhos, sendo jogado da estação na sequência. Starkiller retorna a Vader com o sabre de Koda para provar que cumpriu seu dever. E Vader lhe lembra que as missões são testes para que o aprendiz lhe mostre se é poderoso o suficiente para ajudar Vader a derrotar o Imperador e assim se tornar o verdadeiro Lord Sith. Seu próximo alvo está em Raxus Prime, onde ele encontra e derrota o antigo cavaleiro Jedi Kazdan Paratus. No seu reencontro com Vader, através de um holograma de Proxy, Starkiller alega já estar pronto, mas Vader lhe diz que ainda resta um desafio e o manda para o planeta Felúcia para confrontar a mestre Shaak-Ti, que já até fez parte do Conselho Jedi. Enquanto isso, no planeta, Shaak-Ti manda sua padawan, Maris Brode, se esconder, pois ainda não estava no nível de enfrentar um Sith, e se prepara para o combate. Ao chegar até onde ela está, inicia-se uma intensa batalha, onde ela diz que ele estava desperdiçando seus dons ao servir ao lado sombrio, e que logo iria conhecer a traição do Sith. Sendo assim, ao perder, ela se joga rumo ao poço da criatura Sarlacc. Starkiller recebe ordens de um holograma de Vader, solicitando que volte até sua nave para planejar um ataque ao Imperador. Porém, ao chegar lá, descobre que os espiões do Imperador o haviam seguido, e o mesmo aparece de surpresa na nave. O Imperador diz que Vader o havia traído ao decidir treinar esse aprendiz, e o obriga a acabar com ele. Vader então o acerta e o joga para fora da nave. Starkiller desperta em uma cama numa unidade médica e é abordado por um holograma de Vader que diz que ele teve que fazer aquilo, mas os planos continuam valendo. Mas agora ele deverá agir por conta própria, pois o Imperador não pode desconfiar que ele está vivo e nem da ligação dos dois. Darth Vader diz para ele deixar seu passado para trás e procurar formar um grupo de rebeldes para ir contra o Império, pois desse modo poderia desviar a atenção do Imperador sobre seu verdadeiro objetivo. Ele descobre através de Proxy que Juno está sendo mantida como refém por traição ao Império, e contrariando as ordens de Vader, ele parte até lá e a salva. Os dois se encontram agora na Rogue Shadow, e pela primeira vez, ambos percebem que tem a galáxia inteira pela frente, mas não sabem para onde ir. É quando Starkiller lembra do que o General Kota lhe disse sobre seu futuro. Ele decide então partir em sua busca com esperanças de ainda o encontrar vivo.
Ele o procura ao longo da galáxia e o encontra num bar. Kota, após a batalha anterior, se encontra agora cego e não reconhece Starkiller, e com o mesmo lhe dizendo que planeja destruir o Império, ele decide se aliar a ele. Kota diz que tem um contato no Senado Galáctico, mas para conseguir sua ajuda, eles devem resgatar alguém importante no planeta Kashyyyk. Ao chegar lá, Starkiller se depara com o espírito da força de seu pai, dizendo que nunca quis nada disso para ele, e sumindo sem dizer mais nada. Seguindo seu caminho, Starkiller consegue resgatar a princesa Leia Organa, que lhe pede ajuda para livrar os Wookiees prisioneiros dali da mão do Império. Ao voltar para a nave, Kota informa que seu contato no Senado é Bail Organa, o pai de Leia, e Starkiller demanda falar com ele, mas Kota diz que no momento é impossível, pois ele se encontra desaparecido. Ele diz que havia se negado anteriormente a entrar no resgate por Leia, então Bail foi em busca de Shaak-Ti e desde então não foi mais visto. Indo até o planeta Felúcia, Starkiller resgata o Senador Organa, que está sendo mantido em cativeiro por Maris Brode, a antiga padawan de Shaak-Ti, que agora sucumbiu ao lado sombrio. Após ele vencer, Maris pede que ele a deixe ir, pois se arrepende de seus atos. Starkiller hesita e a deixa partir. O senador diz que ele não deveria ter a deixado livre, e ele apenas responde que depois de tudo que o lado sombrio a fez fazer, ela jamais será livre. De volta à nave, eles conversam sobre como podem enfrentar o Império se não estão preparados para a guerra, não possuindo armas, naves e nem pessoas com coragem de as usar. E Bail fala que conhece outros senadores que podem se juntar à causa, mas vai ser difícil de os convencer. Starkiller diz que eles devem mostrar que o Império é vulnerável e pede um tempo para armar um plano de ataque. Starkiller recebe uma mensagem através de um holograma de Vader e lhe pergunta qual deve ser o próximo passo. Vader diz que o Imperador domina a galáxia através do medo e que ele deve destruir o símbolo desse medo, acabando com a produção em massa de Star Destroyers sendo feita em Raxus Prime. E também o avisa que consegue sentir que ele está começando a ter afeição por seus novos aliados, mas que não se esqueça a quem ele serve. Após o recado, Juno entra no local e fica muito nervosa, pois percebe que mesmo após tudo que Vader fez para eles, ele ainda continua sendo seu leal escravo, o que o deixa pensativo. Após invadir Raxus Prime, Starkiller recebe um ataque de proxy, pois apesar de fazer parte de sua tripulação e ter até uma amizade com ele, o seu programa original é para matá-lo quando tiver a chance. Durante o ataque, um dos Star Destroyers perde o controle e está caindo bem na direção de Starkiller, mas ele consegue usar suas habilidades com a força para impedir o tempo suficiente para ele fugir. Ele se reencontra com Proxy, que pede para ele deixá-lo lá, pois durante a luta ele levou um choque que acabou apagando seu programa original, e agora ele se sente inútil, mas Starkiller diz que não vai deixar um amigo para trás. Starkiller agora conseguiu unir seus aliados, e junto com Bail Organa, Garm Bel Iblis, Mon Mothma, Princesa Leia e Ran Koda, formam a Aliança Rebelde. Mas durante a reunião, as forças imperiais atacam e Darth Vader revela que tudo não passou de um plano para acabar com os inimigos do Imperador. Starkiller se revolta e diz que Vader nunca pretendeu trair o Imperador, e Vader responde que sim, esse era o plano, só que ele não fazia parte disso. Ele está prestes a cair de um penhasco, mas Proxy, para defendê-lo, cria um holograma de Obi-Wan, mas é facilmente derrotado. E ele então é resgatado por Juno e decide de uma vez por todas se vingar de Vader. Ele então começa a meditar, assumindo de vez seu lado Jedi e tem uma visão da força, de que Kota se encontra em perigo em uma grandiosa estação espacial. Ao chegar na Estrela da Morte em construção, ele pede que ela deixe a nave ligada, pronta para o resgate. E ela pergunta se o verá de novo. Ao responder que provavelmente não, ela o puxa e o dá um beijo de despedida. E ele pula em direção ao seu destino. Enquanto isso, o Imperador fala para os prisioneiros rebeldes que eles são traidores e vão pagar por isso, os usando de exemplo para o resto da galáxia. É quando o alarme toca e eles veem que Starkiller está se aproximando, sendo assim o Imperador manda Vader lidar com ele. Após uma árdua batalha, Starkiller sai vencedor, e o Imperador aparece, dizendo que Vader é fraco, e que é para ele acabar com o serviço e se juntar a ele.
Kota, ao ouvir isso, parte para cima do Imperador, mas começa a ser atacado por raios da força e Starkiller parte para ajudá-lo. Após derrotá-lo, o Imperador pede que acabe com ele e sucumba de vez ao lado sombrio. Mas Kota diz para não fazer isso, pois ele já está acabado. Starkiller abaixa a guarda e pede que Kota tire os outros dali. E nessa hora, o Imperador contra-ataca, obrigando Starkiller a segurá-lo para os outros poderem fugir. O confronto de poderes é tão forte que uma grande explosão é formada. E Starkiller acaba não resistindo. Vader e o Imperador conversam que agora, com seu sacrifício, ele seria ainda mais poderoso, pois serviria de inspiração aos rebeldes. E Vader promete caçar todos os rebeldes um a um para destruir sua ameaça. Enquanto isso, os sobreviventes oficializam de vez a Aliança Rebelde para completar o que Starkiller havia começado. Juno, triste, olha para o longe e Kota diz que Starkiller agora era um só com a força. Ela o pergunta se ele sempre soube quem ele realmente era. Ele diz que suspeitava, mas decidiu ajudá-los mesmo assim, pois em meio a todos os pensamentos sombrios, Starkiller ainda carregava consigo um pensamento muito poderoso que o fazia ter esperanças, mesmo no final. E esse pensamento era ela. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então por hoje é só, e até mais!